Já estamos gravando, ok? Agora deixa eu ver aqui, pronto. Estão vendo a minha tela? Ainda não, né? Também não compartilhei, pô. Ainda não. Vamos lá. Ainda não. Espera aí que eu vou compartilhar a tela. Vou compartilhar uma janela, parte 1. Agora sim, né? Agora conseguem ver? Não? Agora foi. Foi? Tá bom. Muito bem. Então, pessoal, esta primeira aula é uma aula básica, só para a gente chegar. Inclusive, eu abdiquei de fazer qualquer demonstração aqui e fiquei só exclusivamente com os resultados, tá? Então, essa primeira aula vai ser bem rapidinha, mas é só para a gente tomar posse dos resultados, dos limites das funções exponencial e logarítmica, tá? Então vamos lá. Então aqui eu tenho sempre A pertencente a... Deixa eu ver se... parece que tem alguém querendo entrar na sala. Ou não, deixa eu ver. Não. Então, todos eles eu vou ter A pertencente a R, só que nesse primeiro caso, A maior do que zero, diferente de 1, então serve para qualquer tipo de caso, base menor do que 1 ou base maior do que 1. O limite quando x tende a zero de A elevado a x é igual a 1, certo? O que combina com aquela máxima, aquele conhecimento que a gente já tem do ensino médio, que qualquer número elevado a zero é igual a 1, certo? Então, o segundo caso, o limite quando x tende a b de a elevado a x é a elevado a b. Então, nada demais nesses dois primeiros resultados. Terceiro resultado, se a é maior do que 1, aqui eu tenho o gráfico da função exponencial quando a é maior do que 1, certo? Então, a maior do que 1, então, limite quando x tende ao mais infinito de a elevado a x é igual a mais infinito. Então, como é que para eu não esquecer essas coisas, porque algumas pessoas se atrapalham um pouco, certo? Eu vou sempre trabalhar com o arbitrariamente grande positivo ou arbitrariamente grande negativo. Então, aqui no gráfico fica fácil. Quando x tende a um arbitrariamente grande positivo, a função também vai tender a um arbitrariamente grande positivo. Só que se eu trabalhar numericamente, talvez seja melhor. Um número maior do que 1 elevado a um arbitrariamente grande positivo é outro arbitrariamente grande positivo. Portanto, o limite quando x tende a mais infinito de a elevado a x é mais infinito. Limite quando x tende a menos infinito de a elevado a x é igual a zero. Então, o que está sendo dito no gráfico também fica fácil. X tende a um arbitrariamente grande negativo e o gráfico está assintoticamente tendendo para o eixo do x, ou seja, y está tendendo para zero.
Então no gráfico fica simples. Mas aqui também pode ficar. Por quê? Um número maior do que 1 elevado a um arbitrariamente grande negativo. Eu vou me lembrar que qualquer número elevado a um expoente negativo é igual ao seu inverso elevado a expoente positivo. Eu tenho essa regra que eu aprendi lá no ensino médio, certo? Então, qualquer número elevado a um expoente negativo é igual ao seu inverso elevado a expoente positivo. Então, quando x tende a menos infinito, o limite de a elevado a x é 1 sobre infinito, que é igual a zero. A gente viu na aula de infinito isso. Certo? Aqui o outro caso. A menor do que 1, maior do que zero. O gráfico é esse aqui, é decrescente. E ele também está tendendo assintoticamente para o eixo do x, quando x tende para um arbitrariamente grande positivo. Então, o limite quando x tende a mais infinito de a elevado a x é igual a zero. Eu consigo ver isso claramente aqui no gráfico. Mas numericamente eu consigo? Sim, porque a é um número menor do que 1, certo? Então, se a é menor do que 1, ele pode ser escrito como o inverso de b, que é maior do que 1. Certo? Então, a seria o inverso de b. E b é maior do que 1. E este número, 1 sobre b, elevado a infinito, certo? É 1 elevado a infinito, que é 1, dividido por b elevado a infinito, que é infinito. Então, é 1 dividido por infinito, novamente dá 0. Certo? E aqui, por último, limite quando x tende a menos infinito de a elevado a x, onde a é um número menor do que 1, vai dar mais infinito, que fica fácil de perceber pelo gráfico. Quando x tende para um arbitrariamente grande negativo, a função está tendendo para um arbitrariamente grande positivo. Mas e aqui, eu consigo ver isso? Consigo por esse Professor, outro... licença. Pois não. Pode falar. É porque minha internet caiu. Aí eu só queria tirar uma dúvida desse limite de a elevado a x quando x tende a menos infinito, porque a resposta não é menos infinito. Primeiro porque na exponencial a base A tem que ser positiva, tá certo? Não sei se você está lembrada disso, né? A base da exponencial é sempre positiva, tá? É o que está inclusive dito aqui. Ó, é sempre A maior do que zero, ó, tá vendo? Sempre A maior do que zero. Nesse caso aqui é inclusive maior do que 1. Mas até aqui é maior do que zero, tá vendo? Tudo bem? Esse é o ponto de partida. Ah, tudo bem. Para eu explicar o resto. Então, se a base é maior do que zero, não importa eu elevar um expoente positivo ou negativo. Oi? Pode falar. Meu áudio está cortando, é? Tá cortando um pouco, assim, ele quando dá uma cortada, não dá para entender. Eu vou repetir. Então, se a base é um número positivo, tá? Não importa se eu elevo a um número positivo ou negativo, vai dar um número positivo. Portanto, nenhum desses limites pode dar um número negativo.
tá? Observe aqui, eu vou até dar uma limpada nessa tela. Observe aqui, ó. Esse aqui é o gráfico de A elevado a x com A menor do que 1. E esse aqui é o gráfico de A elevado a x com A maior do que 1. Observe que a imagem está sempre acima do eixo do x, certo? Então, nenhum desses limites, nem desses que estão do lado de cá, nem nenhum limite exponencial pode dar um número menor do que zero, negativo, certo? Então, o menos infinito não pode acontecer, certo? Então, voltando aqui, limite quando x tende a mais infinito de A elevado a x com A um número maior do que 1. Então, eu tenho um número maior do que 1 elevado a um arbitrariamente grande positivo. É claro que vai dar outro arbitrariamente grande positivo. Tá? Agora, esse aqui, limite quando x tende a menos infinito de A elevado a x. Por que dá zero? É por isso aqui, ó. Vamos fazer a grosso modo só para a gente entender e memorizar. Isso aqui é só para memorizar, não tem sentido matemático nenhum, tá? A elevado a menos infinito seria a mesma coisa de 1 sobre A elevado a mais infinito. E como A elevado a mais infinito é infinito, e 1 sobre infinito é zero, a gente viu isso na aula de infinito, então a resposta desse segundo limite aqui dá zero. Certo? Esse terceiro aqui, limite quando x tende a mais infinito de A elevado a x com A menor do que 1. Então foi o que eu estava dizendo. Se A é menor do que 1, ele pode ser posto como o inverso de B, com B maior do que 1. Porque 1 sobre um número maior do que 1 vai dar um número menor do que 1 aqui. Certo? E 1 sobre B elevado a infinito é 1 sobre B elevado a infinito no denominador. Certo? B elevado a infinito, como B é maior do que 1, dá infinito. 1 sobre infinito dá zero. Limite quando x tende a menos infinito de A elevado a x. É o contrário desse agora. Porque eu tenho agora um número menor do que 1 elevado a um expoente negativo. É igual ao seu inverso elevado a expoente positivo. Então, volta a esse caso aqui. Se A é 1 sobre B, e agora eu tenho 1 sobre B elevado a menos infinito, assim, ó, 1 sobre B elevado a menos infinito é igual a B elevado a infinito. Então, por isso que esse último limite aqui dá mais infinito. Olhando para o gráfico é super fácil, ó, porque x está tendendo a menos infinito. Professor, Pois não. esse B veio da onde? Esse B veio, deixa eu limpar de novo aqui para poder... Certo. Esse B é o seguinte, ó. Veja se você acompanha a minha explicação. A menor do que 1, certo? B é um número maior do que 1. Então, se A é menor do que 1, vou até... Deixa esse B aqui por enquanto de fora. Se A é maior do que 1, existe um B maior do que 1, tal que A
é igual a 1 sobre B. Certo? Digamos que A seja meio. Meio é um número menor do que 1? Sim. Sim. Então, meio não é 1 sobre 2? Então B seria 2 e A seria meio. Entendeu? Aham. Então, Entendi. se A é menor do que 1, Professor, pois não. Pois não. não, terminei porque eu achei que vocês tinham terminado, mas pode, Não, depois já eu falo. acabei. Já acabei. Pode falar. Ah, tá. É rapidinho, só para tirar uma dúvida. Naquela Pois não. parte onde o senhor colocou ali, É o quê? na letra D, que o senhor colocou limite, Sim. ó, na letra D de dado, Sim. pronto. Ali onde o senhor colocou limite de x quando tende a menos infinito, de a elevado a x seria mais infinito. Não foi isso que o senhor Sim. colocou? Isso. Pronto. Agora é o seguinte, se eu colocar, por exemplo, substituir o x ali por menos infinito, eu não teria que fazer 1 sobre a elevado ao infinito? Sim. E nesse caso, 1 sobre a elevado ao infinito não tenderia a zero? Não, porque A é menor do que 1, ó. Ah, é verdade. Tá? Desculpa, velho, desculpa. Não, sem Eu tava problema. pensando no primeiro exemplo ainda, na mesma linha de raciocínio. Não, inclusive eu botei o gráfico aqui, ó. O gráfico aqui, ó. É decrescente. Pra cá. Entendi. Perfeito, valeu. Sim, então quem perguntou do B, entendeu isso aqui? Eu nem me lembro mais quem foi que perguntou. Quem foi que perguntou? Entendi, professor, entendi. Beleza, pronto. Foi eu. Não, Foi eu. tranquilo. Então, se A é pertencente a R e A é maior do que zero, genérico, certo? Qualquer valor de A maior do que zero, diferente de 1, e o limite quando x tende a B de f é igual a zero, então o limite quando x tende a B de A elevado a f é igual a 1, porque aqui vai virar A elevado a zero, que é igual a 1. Certo? E o último resultado aqui desse slide, se A pertence a R, A maior do que zero e diferente de 1, e o limite quando x tende a B de f for igual a C, então o limite quando x tende a B de A elevado a f é A elevado a C. Beleza? Tranquilo, pessoal? Beleza, professor. Que maravilha! Então, ó, aqui vem alguns exemplos aplicativos Tranquilo. disso aqui do lado. Tô achando a Helena quieta hoje, velho. Olha só, ela é falante pra caramba. Olha só. Limite quando x tende a zero de 2 professor, é que eu tô resolvendo a lista que o senhor passou. Aí eu não tô vou muito tirar 2 participativa, pontos não. de você. Você tá resolvendo a lista na aula. Mas eu tô aqui Peguei no resolvendo a lista, mas eu não flagra. tenho dúvida da... Peguei no Aqui, flagra. ó, Vou tirar lista, ó. 2 pontos. Bom, vamos lá. Mas eu tô resolvendo lista porque eu não tenho dúvida da aula. Eu já Tá assisti direitinho, fiz minhas certo. anotações. Se Tá você quiser, você pode bom. ver as Tá anotações bom. aqui. Tá bom, tranquilo. Vai lá, pra fundo aí. Então, limite quando x tende a zero de 2 elevado a x igual a 1. Claro, porque se x tende a zero, 2 elevado a zero dá 1. Certo? Limite quando x tende a menos 1 de meio elevado a x. X tende a menos 1, meio a menos 1 dá 2. Não esquecendo que
Qualquer número elevado a expoente negativo é igual ao seu inverso elevado a expoente positivo. Tá? Então, limite quando x tende a mais infinito de 2 elevado a x. Um número positivo maior do que 1 elevado a um arbitrariamente grande positivo é outro arbitrariamente grande positivo. Limite quando x tende a menos infinito de 2 elevado a x é como se fosse 1 sobre 2 elevado a x elevado a mais infinito. É 1 sobre infinito que dá 0. Limite quando x tende a mais infinito de 1/4 elevado a x. Agora eu tenho um número menor do que 1, com x tendendo a mais infinito. É 1 sobre 4 elevado a infinito, que é 1 sobre 0, 1 sobre infinito, desculpe, que é igual a 0. Limite quando x tende a menos infinito de 1/3 elevado a x é igual ao limite quando x tende a mais infinito de 3 elevado a x, que é mais infinito. Lembrando que neste caso eu tenho um número menor do que 1, elevado a um arbitrariamente grande negativo é o seu inverso, elevado a um arbitrariamente grande positivo, por isso que dá mais infinito. E por último aqui, o limite quando x tende a 1 de meio elevado a esta função aqui, que é uma aplicação desse último caso aqui, certo? Então este limite, quando x tende a 1, está calculado aqui, certo? E dá menos 2. Então, meio elevado a menos 2 dá 4. Perfeito? Alguma dúvida desses exemplos? Não, professor, até agora tá de boa. Tranquilo. Então vamos ver aqui a função logarítmica, que tem um tratamento parecido. Lembrando, pessoal, para quem está esquecido, que definição de logaritmo, ó, log de b na base a é igual a c se e somente se a elevado a c for igual a b. Então, a elevado a c é igual a b. Certo? Então, limite quando x tende a 1 de log de x na base a, logaritmo de 1 em qualquer base é igual a 0. Certo? A elevado a 0 é igual a 1. Certo? Limite quando x tende a b de log de x na base a é log de b na base a, com b maior do que 0. Certo? Observe que o domínio do logaritmo, ó, os dois gráficos, quer a seja maior do que 1 ou menor do que 1, tanto faz. O domínio é R+, não pode ser nem 0. 0 também não pode. Então é R mais asterisco. Certo? Muito bem. Então, se A pertence a R e A é maior do que 1, então o gráfico é esse aqui, ó. Crescente e passa aqui em x igual a 1, y igual a 0. Então, o limite quando x tende a mais infinito do log de x na base A é mais infinito. Então, ó,
x assume valores arbitrariamente grandes, e como essa é uma função crescente e ilimitada, não o oposto, limitada, é ilimitada, então ela também tende para um arbitrariamente grande positivo nesse caso. Enquanto, quando eu aproximo x de zero pela direita, o limite quando x tende a zero pela direita do log de x na base A é menos infinito, que o gráfico está mergulhando aqui para menos infinito. Certo? Aqui no outro caso, A menor do que 1 e maior do que 0. Limite quando x tende a mais infinito do log de x na base A. Neste caso, eu faço x tender a um arbitrariamente grande positivo e a função tende para um arbitrariamente grande negativo. Portanto, o limite quando x tende a mais infinito de log de x na base A é menos infinito. E quando x tende a zero pela direita, o log de x na base A, ó, eu me aproximo de zero pela direita e a função assume valores arbitrariamente grandes e positivos. Então, o limite, quando x tende a zero pela direita, de log de x na base A, é mais infinito quando A é menor do que 1. Tá certo? E aqui são dois casos semelhantes ao caso anterior, do slide anterior. A maior do que 0, diferente de 1. Se o limite quando x tende a b de f é igual a 1, então o limite quando x tende a b do log na base A de f tem que ser 0. Se o limite quando x tende a b de f é igual a c e c é maior do que 0, então o limite quando x tende a b de log de f na base A é log de c na base A. Ok? Então, vamos passar para a segunda parte dessa aula. Eu vou precisar que vocês tomem respirem fundo, que a gente vai fazer algumas demonstrações para revisar algumas coisas que estão aqui no meio do caminho. E também para estimular a capacidade de abstração de vocês. Tá bom? Então essa é uma aula super importante que vai tratar o limite exponencial fundamental. Então eu quero um resultado para o limite quando n tende a infinito de 1 mais 1 sobre n elevado a n. Professor, o senhor não está compartilhando, não. Não estou compartilhando a tela? Que isso, cara? Não. A outra aula vocês acompanharam toda? Sim, sim. Só que quando o senhor mudou de slide, parou de Rapaz, compartilhar. O que será que aconteceu? Vamos lá. Agora vocês estão vendo aí, né? Então, estamos aqui. Bom. Então,
Alguém vai fazer alguma pergunta? Se não for perguntar, fecha o áudio, Eu por queria favor. fazer uma, mas você ainda não. Eu o quê? Eu queria perguntar, só que o senhor ainda não chegou na parte. Então, Aí quando eu eu chegar, espero você o senhor pergunta? chegar, né? Isso, é melhor, é melhor. Porque Tá senão bom. os outros podem ficar perdidos. Então, pessoal, eu quero um resultado para este limite aqui. Certo? O limite quando n tende a infinito, de 1 mais 1 sobre n elevado a n, por enquanto, n pertence aos naturais. Lembrando que os naturais são 1, 2, 3, 4, etc. Tá? Então aqui a gente já está sendo apresentado a quinta indeterminação, que é 1 elevado a infinito. Então eu vou fazer uma pergunta, ó. Limite quando x tende a infinito de 1 elevado a x. Quanto dá isso aqui? Vai. Mais infinito. Quanto dá isso aqui? Ou não dá 1. Dá 1. Por que que não é Dá 1, né? Por que que não é indeterminado? Tá. Por que que não é indeterminado? E aqui é 1 elevado a qualquer número vai dar ele mesmo. exatamente. Aqui é o número 1. E aqui é algo. Ou seja, porque a base é 1. Mas aqui é algo que tende a 1 elevado a algo que tende para infinito. Ok? Então é diferente. Então, para eu entender melhor por que que de fato é uma indeterminação, se tender a 1 por números maiores do que 1, pode dar infinito? Maior do que 1, Professor, Oi? eu creio que não. Se eu acho que. tender a... Ih, meu Deus, agora eu tô confusa. Não, repare, ó. Pode. Sim, professor, porque 1 só elevado a n vai dar 0. 1 mais 0 é 1. Como? Não entendi Aí vai ficar nada. 1 elevado a infinito também. Não é isso? Não. Porque 1 sobre n não ficaria a 0, não tenderia a 0? Esqueça lá o 1 sobre n, por Ele enquanto. falou aí com números maiores que o número infinito. Não, esqueça o 1 entendi. sobre n por enquanto. Esqueça aquilo lá por enquanto. Eu estou falando o seguinte, ó. Eu disse que, como a base tende a infinito e o expoente também... Não, desculpa. A base tende a 1 e o expoente tende a infinito. Tá? Eu só estou querendo explicar porque esse 1 elevado a infinito é indeterminado quando a base tende a 1. Estou tentando explicar isso. Tá? Então, se essa base está tendendo a 1 por valores maiores do que 1, quando eu elevar a infinito, corre algum risco de dar infinito? Corre, professor. Claro Eu acho que sim. corre. Claro que sim. Agora, Professor, você está falando aí. como é que é? Não entendi. Repete, por favor. O senhor está se referindo à base 1 mais 1 sobre n, né? Não. Quando n. Vamos fazer o seguinte. Esquece isso aqui por enquanto. Esquece isso. Tá? Esquece isso aqui por enquanto. Ok? Combinado? Sim ou não?
Entenderam o que eu estou falando? Sim, professor. Tá? Esquece isso. Estou falando disso aqui, ó. Estou tentando explicar por que 1 elevado a infinito, quando a base tende para 1 e o expoente tende para infinito, por que isso é uma indeterminação. É isso que eu estou tentando explicar. Por enquanto, não tem nada a ver com isso. Por enquanto. Estou só tentando explicar por que isso é indeterminado. Entenderam? Aí eu perguntei, se a base... Porque 1 elevado a infinito é determinado? Isso. 1 elevado a infinito... Não é isso, professor? Isso. Tá. 1 elevado a infinito é indeterminado em que circunstâncias? Quando a base tende para 1. Se ela tende para 1, ela é diferente de 1. Correto? Sim ou não? Sim, professor. Pronto. Então, e o expoente tende a infinito? Sim, professor. Maravilha. Agora eu estou falando o seguinte, estou tentando explicar por que isso é uma indeterminação. Então, se a base tende a 1 por valores maiores do que 1, e eu pego esses valores maiores do que 1 e elevo a infinito, eu corro o risco disso dar infinito? Sim, professor. Sim, é verdade, é verdade. Outra pergunta. Se a base é maior do que 1 e eu pego esta base maior do que 1, mais próxima de 1, e elevo a infinito, eu corro o risco de dar 2, de dar 3, de dar 4, de dar 5, de dar 10? Sim, igualmente. Eu acho que não, professor. O quê? Ah. Sim, igualmente. Não, pode continuar essa explicação? Sim, igualmente. Né? Agora, outra pergunta. Se a base tende a 1 por valores menores do que 1, quando eu elevar a infinito, corre o risco de dar 0? Sim. Sim, professor. Corre. Ele vai tender a 0, né? Cada vez menor. Isso. Então, isso significa que eu tenho vários valores possíveis. Pode dar 0, pode dar algo entre 0 e 1, pode dar 2, pode dar 3, pode dar 4, pode dar 10, pode dar infinito. Por isso que 1 elevado a infinito, nestas circunstâncias, hein? Nestas circunstâncias. Quais? Quando a base tende a 1 e o expoente tende para o infinito. Entenderam? Muito bem. Então vamos voltar agora. Sim, professor. Pronto. Então agora vamos voltar ao nosso limite exponencial fundamental, que a gente está procurando uma resposta para isso aqui, e n pertence aos naturais. Então, para encontrar essa resposta, eu vou criar essa função. f de n é 1 mais 1 sobre n elevado a n, e eu vou, através do binômio de Newton, não vou entrar nessa explicação, porque essa explicação aqui está no vídeo, tá? Essa daqui também está no vídeo, tá? E como isso é ensino médio, eu não vou voltar a isso de novo. Tá bom? Eu vou daqui para frente, tá? Então, aqui no binômio de Newton, eu tenho n 0 a 0 vezes a elevado a n, b elevado a 0, n 1 a 1, a elevado a n menos 1, b elevado a 1,
até o último termo, que é n a n, a elevado a 0, b elevado a n. Então, observe que n 0 a 0, então eu tenho n expoente de a e 0 expoente de b. n 1 a 1, n menos 1 expoente de a e 1 expoente de b. Então, eu vou diminuindo o grau de a e aumentando o grau de b, e os coeficientes são os termos da combinatória. Ok? Então, combinação de n 0 a 0 é a mesma coisa que combinação de n a n, que é igual a 1. Combinação de n 1 a 1 é a mesma coisa que combinação de n menos 1 a n menos 1, que dá n. E assim sucessivamente. E aqui está a fórmula de cálculo da combinação de n p a p. Tá? Então, 1 mais 1 sobre n elevado a n é 1, que é a combinação de n 0 a 0, que está aqui, o primeiro termo do binômio de Newton, vezes 1 elevado a n, vezes 1 sobre n elevado a 0. Ora, 1 sobre n elevado a 0 é 1, 1 elevado a n é 1, vezes 1, então esse primeiro termo dá 1, certo? Segundo termo, combinação de n 1 a 1 é n. n vezes 1 elevado a n menos 1, que também dá 1, vezes 1 sobre n. Eu corto esse n com esse, e o segundo termo também dá 1. Certo? Se não entenderem alguma coisa, por favor, perguntem, tá? Então agora, combinação de n 2 a 2. É n vezes n menos 1 sobre 2, vezes 1 elevado a n menos 2, vezes 1 sobre n ao quadrado. Tá certo? Combinação de n 3 a 3. n vezes n menos 1 vezes n menos 2, dividido por 3 fatorial, certo? Vezes 1 elevado a n menos 3, que também dá 1, vezes 1 sobre n ao cubo, e há vários outros termos aqui que eu representei nas reticências. Ok? Então, agora eu vou reparar. Alguém está abrindo o áudio, quer fazer pergunta? Sim, ô professor, na verdade eu acabei me confundindo um pouco nessa parte aí da fórmula ali. Do binômio de Newton? Não, aqui é na fórmula de combinação de NPAP. Tá. Na hora que o senhor aplicou aqui, eu fiquei um pouco em dúvida. Olha aqui, ó. Eu posso aplicar esta fórmula, mas no caso prático, por exemplo, como eu disse no vídeo, ó, como é que eu calculo combinação de 10, 3 a 3? Eu vou aplicar a fórmula e vou usar o macete aqui, ó. O macete é esse aqui, ó. Não é 10, 3 a 3? Então eu vou fazer uma produtória a partir do 10 com 3 fatores, ó. 10, 9 e 8. 1, 2 e 3, ok? Dividido por 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Tá certo? Tá. Foi isso aqui que eu fiz aqui embaixo. Mas observe que é a mesma coisa de aplicar a fórmula. Ó. 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Certo?
E aqui embaixo é P fatorial, que é 3 fatorial, vezes 7 fatorial, que é 10 menos 3 fatorial. Cortou aqui, ó. Ficou igual, tá vendo? Ah, sim, entendi. Então foi isso aqui que eu usei aqui embaixo, nessas fórmulas aqui, ó. Essa e a de cá também. Entendeu agora? Entendi, tudo bem, pode continuar aí. Se tiver alguma dúvida, eu aviso. Ok, beleza. Então agora eu vou perceber o seguinte, está vendo aqui esse termo ó, que eu estou apontando? N vezes N menos 1 sobre 2 vezes 1 sobre N ao quadrado. Então eu vou pegar este N, cortar com um desses N's aqui e vai sobrar isso daqui, ó. N menos 1 sobre 2N. Aí eu vou jogar o meio aqui para fora, tá? E aqui dentro sobrou N menos 1 sobre N, não sobrou? Que como eu tenho um único denominador, não é N sobre N menos 1 sobre N? Então, N menos 1 sobre N é 1 menos 1 sobre N, tá certo? É isso aqui, ó. N menos 1 sobre N é N sobre N menos 1 sobre N, que é 1 menos 1 sobre N. Ok? A mesma coisa acontece aqui, ó. N menos 1, N menos 2 sobre N ao cubo. E o 3 fatorial está solto aqui. Então, um desses N's cancela com esse, sobra N ao quadrado. E aí fica N menos 1 sobre N, N menos 2 sobre N. Que é isso aqui, ó. 1 menos 1 sobre N, 1 menos 2 sobre N. Tá? Que vai ser igual a isso aqui, ó. Então, meu f de N, ó, é 1 mais 1, 2, mais meio que multiplica 1 menos 1 sobre N, mais 1 sobre 3 fatorial que multiplica 1 menos 1 sobre N, 1 menos 2 sobre N, e assim sucessivamente. Então eu já tiro logo uma conclusão, que o limite quando n tende a infinito de f de n, que é exatamente o que eu quero calcular aqui, ele é maior do que 2, concordam? Porque aqui eu já tenho, ó, 2 mais um catatal que é positivo aqui, isso tudo. Certo? Então eu tenho certeza que o número que eu quero colocar aqui é maior do que 2. Tudo bem? Seguido. Maravilha. Então vamos ver aqui a continuação. Ó. Agora, como 1 menos 1 sobre n, 1 menos 2 sobre n, etc., são números maiores do que 0 e menores do que 1, esse produto, meio vezes isso, é menor do que meio, certo? Este outro produto aqui está multiplicando 1 sobre 3 fatorial vezes o produto de dois números menores do que 1. Portanto, este que eu circundei aqui é menor do que 1 sobre 3 fatorial. E assim sucessivamente. Certo? Então, o limite que eu estou procurando é maior do que 2 e menor do que essa soma aqui. Tá certo?
eu vou observar ainda que 1 sobre 2 fatorial é a mesma coisa que meio. 1 sobre 3 fatorial é 1/6, que é menor do que 1/4, que é 1 sobre 2 fatorial. 1 sobre 4 fatorial é 1 sobre 24, que é menor do que 1 sobre 2 ao cubo. Então, o meu limite é menor do que 2 mais essa PG aqui, ó. Essa soma dessa PG. Só que essa PG é uma PG infinita e a razão dela é menor do que 1. Então, a soma dessa PG é a 0 sobre 1 menos Q, onde a 0 é o primeiro termo e Q é a razão. Ora, o primeiro termo, ó, é meio. E a razão é meio. Então, meio sobre 1 menos meio é igual a 1. Então, eu cheguei à conclusão que o limite que eu estou procurando é maior do que 2 e menor do que 3. Concordam comigo? Então, Sim, professor. a segunda observação que eu tenho a fazer é o seguinte. Quando eu passo de f de n para f de n mais 1, concorda que aparece um termo a mais e esse termo é positivo? Não tem nenhum termo negativo aí. Então, o termo que aparece a mais é positivo. Então, f de n é crescente com n, tá? Mas ela está limitada superiormente, apesar de ser crescente. É o mesmo exemplo da primeira aula, da velocidade 80, né? A velocidade está sempre aumentando, sempre aumentando, sempre aumentando, mas ela nunca será superior a 80. Então eu posso afirmar que o limite existe. Porque se ele está limitado superiormente e está sempre crescendo, então significa que o limite existe. Então esse limite já foi calculado numericamente e deu este valor, 2,72828. Não é uma dízima, é um número irracional, certo? E se batizou com essa letra E minúscula e é conhecido por constante de Euler ou base de Neper, que é a base dos logaritmos neperianos. Tá certo? Muito bem. Então havia alguém que queria fazer uma pergunta? A minha ainda não chegou, não. Ah, não chegou. Tá bom. Pensei Tá chegando. Tá bom. Então vamos adiante. Então, pessoal, nós... Começou? Oi. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Desistiu. Então vamos adiante. Então, pessoal, a gente acabou de ver no slide anterior que o limite, quando n pertencente aos naturais tende a mais infinito, de 1 mais 1 sobre n elevado a n, tá? Isso aqui tende para essa constante de Euler, certo? Mas eu tenho 3 disfarces para esse limite, tá? Eu poderia provar tudo isso aqui, só que eu ia bagunçar a cabeça de vocês e ia
roubar uma parte importante da aula. Então, como eu disse no vídeo, se alguém precisa ou quer, ou enfim, tem curiosidade de saber a demonstração desses 3 disfarces, eu posso fazer tranquilamente. O professor bagunçou tudo mesmo, viu? Pode acreditar. Bagunçou o quê? A cabeça aí toda, depois da explicação de antes. Mas Professor? a explicação de antes foi entendida? Ô, professor, sinceramente, mas eu tô tentando seguir em frente para ver se eu consigo conectar as coisas na minha cabeça. Mas tudo bem. É porque às foi que vezes, gente, a vocês- gente não pode, a gente fica sem imaginar que uma soma de infinitos números podem dar um número conhecido, né? Um número inteiro. No caso do 3 ali, né? Uhum. Mas Você concorda que essa PG aqui, a soma dela é uma PG infinita, tá? A soma dela é 3? É 1, desculpe. sim, Concorda que é 1? sim. Então 2 mais 1, 3, certo? Então o que eu estou dizendo é que o limite que eu quero calcular, ele está contido entre 2 e 3. Observe que eu não estou dizendo que o limite é igual a 3. Eu não disse isso. Tanto é que eu passei daqui para aqui. Por que eu disse que este número que eu circulei aqui é menor do que meio? Porque eu estou multiplicando meio por um número que é menor do que 1. Alguém tem alguma dúvida que este número aqui é menor do que 1? Lembre que n é um número inteiro positivo e está tendendo a infinito. Então, ainda que 1 sobre n tenda a zero, essa parcela, a rigor, é menor do que 1. Porque 1 sobre n não é igual a zero. Então, pessoal, a pergunta por enquanto é essa. Alguém tem alguma dúvida de que 1 menos 1 Sem sobre dúvida. n é menor do que 1? Vamos supor n 10. 1 menos 1 décimo, quanto dá? 1 menos 1 décimo dá 0,99. Não, dá 0,9. 0,9. 0,9 é menor do que 1? É. Pronto. N igual a 20. 1 sobre 20 é 0,05. Quanto é 1 menos 0,05? Dá 0,95. 0,95. Certo? 0,95 é menor? 0,095, né? Não, 0,95. Certo. Tá? 0,95 é menor do que 1? Sim. Pronto. Então é isso que eu estou dizendo. Ó. 1 menos 1 sobre n é menor do que 1. Todo mundo acompanhou isso? Positivo. Ó, pessoal, o que eu estou dizendo, ó, que 1 menos 1 sobre n é menor do que 1. Assim como 1 menos 2 sobre n também é menor do que 1. Nos outros termos, vai Quando acontecer... n é menor que 1, professor. Oi? Quando n é maior do que 1, né? Maior ou igual a 1, né? Não. Lembre que n, ó, está tendendo a infinito. Então n não está encostado em zero. N não é 1. N não é 2. N não é 3. N não é 10. N não é 20. N está tendendo a infinito. Então é mais fácil eu pensar no meu f de n, que ainda não estava com limite. É mais fácil eu pensar em 1 menos 1 sobre n como 1 menos 1 sobre 100,
1 menos 1 sobre 200, alguma coisa desse tipo, tá? Então, 1 menos 1 sobre n é menor do que 1? Pergunta. Repete aí, professor, por favor. Ó, 1 menos 1 sobre n é menor do que 1? Pergunta. Sim, professor. 1 menos 2 sobre n é menor do que 1? Lembre que n está ficando grande, Também. tá? N não é 2 nem 3 Sim, não, tá? N está ficando grande. Então, 1 menos 2 sobre n é menor do que 1? Também é menor do que 1, certo? Assim como 1 menos 3 sobre n também é menor do que 1, etc. Tá bem? Tudo bem? Isso aí está pacificado? Ok. Certo. Muito bem. Então, repare. Se eu pego meio e multiplico por algo menor do que 1, dá menor do que meio? Qualquer número, para facilitar. Qualquer número, Sim, professor. para facilitar. Qualquer número, para facilitar, multiplicado por um positivo, tá? Qualquer número positivo, multiplicado por um fator menor do que 1, diminui esse número? Sim, professor. Aliás, não. Sim, Só gente. aumenta. Ou se é igual, aumenta. É maior ou Não, igual. pô, se você dividir, que aumenta. Ó, Aí Ah, se muda. você dividir. Ah, é. Não, se você dividir, é isso mesmo, eita, professor. que confusão É tipo você horrível. dividir por Ave 0,5 Maria. é a mesma coisa que você multiplicar por 2. Se você multiplicar um número por um fator menor do que 1, esse número, de fato, ele vai diminuir. Mas se Diminuir. você dividir ele, ele aumenta. Quem foi que falou em divisão? Quem falou em divisão? Aqui é multiplicação, pô. É isso, ele falou que era para multiplicar por um número positivo. Qualquer número positivo. Ô, professor, porque tem fração aí no meio, aí dá uma confusão na cabeça, mas entende? Ó, vamos passar adiante por enquanto, senão eu queria muito que vocês entendessem isso, tá? Mas senão a gente vai ficar preso aqui nisso. Eu posso gravar mais um vídeo com essa demonstração exclusiva só. Eu faço bem devagar, tá? E boto lá no nosso Google Sala de Aula. Tá bom? Mas vamos passar adiante, porque isso eu não vou pedir em prova, mas eu gosto que vocês entendam isso. Porque isso é uma das formas que vocês têm de aumentar a capacidade de abstração da cabeça de vocês. E isso principalmente para quem é candidato a engenheiro é muito bom, tá? Porque não esqueça que os engenheiros, eles criam soluções, tá? Então, quanto E para mais... professor também, porque a gente tem que ensinar. Sim, mas assim, é porque como eu falei, eu já leciono aqui no IFBA desde 95 e eu nunca é o meu perfil. Meus chefes de departamento já me conhecem, já sabem que eu me adequo bem ensinando para engenharia, tá? Não significa que eu não possa ter 4 ou 5 alunos de matemática ou de física. Eu posso, não tem problema. Já tive várias vezes aluno da licenciatura de matemática, da licenciatura de física. Mas o que eu não gosto, se me derem a opção para escolher, eu não vou gostar de lecionar para as licenciaturas. Porque eu sou engenheiro, pô. Né? Então a minha cabeça é de engenheiro.
O meu perfil é mais adequado para ensinar para os engenheiros e não para os matemáticos. Tá? Só por isso. Fui excluída. Quem foi excluído? Eu fui excluída. Você foi excluída por enquanto, né? E você não é candidata a engenheira, não? Não, eu curso licenciatura em física. Ah, tá. Mas não tem problema, pô. Eu Não tem problema. talvez eu faça engenharia, assim, mas só por adequar mesmo ao currículo. Mas eu não pretendo seguir como engenheira, não. Pretendo continuar educando. Tá bom, perfeito. Eu também tô até hoje nessa cachaça desse giz aqui, pô. Não larguei, não. Mas você é muito bom. Não largue, não. Mas é o meu perfil. Eu gosto de ensinar para engenharia. Não significa que eu não possa ensinar para a matemática e para a física, tá? Mas Professor, o senhor atuou como engenheiro naval, não foi? muitos anos. Muitos e muitos anos. Muitos anos. Na Marinha, não foi? Na Marinha e fora da Marinha também. Entendi. Na Marinha e fora da Marinha. Bom, qualquer dia eu posso contar essa história aí, mas não hoje. Hoje vamos para a aula. Então, vamos ficar com esse resultado por enquanto. E eu me comprometo a gravar um outro vídeo que eu vou botar lá no Google Sala de Aula para vocês, quem quiser, assistir com calma, porque vocês estão criando um cavalo de batalha numa coisa simples. Ó. Aqui é tudo multiplicação. Ó. Multiplicação. Eita. Multiplicação. Meu Deus, esse negócio está insistentemente aqui atrapalhando. Tá? É tudo multiplicação aqui, ó. Mas vamos adiante, senão a gente atropela. Então, esse aqui é o limite exponencial fundamental. Eu tô com medo de não dar tempo, porque já são 9h30. Se sobrar tempo, eu volto para cá, tá bom, pessoal? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que este limite, quando n tende a infinito, de 1 mais 1 sobre n elevado a n, dá E, mas esses três aqui, com x pertencente a R, também são o mesmo limite exponencial fundamental. E esse aqui é o mais fácil de entender, ó. Porque qualquer que seja x pertencente a R, existe um n pertencente aos naturais, que é o n imediatamente inferior a x. Tá certo isso? Sim ou não? E Sim. Eu acho que eu nocauteei vocês. Rapaz, o pessoal saiu do eixo. Ó, pessoal, o que eu tô querendo dizer... professor, eu acho que... Ó, 1.375,4173. Esse número aqui é real? Sim, é real. Esse número não está situado entre 1.375 e 1.376? Sim. E é isso que eu estou dizendo. Quer que seja x pertencente a R, existe um n inferior e um n mais 1 superior. Sim, professor, entendido. Então, agora, se eu colocar esse n aqui nesse limite, vai tender a E? A gente acabou de demonstrar que tende a E, não é isso? Para demonstrar propriedades
Sim. Se eu colocar n mais 1 não tende a infinito do mesmo jeito? Não dá E também? Sim, professor. Sim, Então, professor. o x que está no meio também vai tender a E, pô. Lembra do teorema do confronto? Então, por isso que esse limite aqui tende a E. Também. Nossa. O que eu faço? O pessoal saiu do eixo. Rapaz, uma coisa tão simples. Vamos lá, ó, pessoal. Vamos fazer o seguinte, só para a gente poder conseguir chegar no fim da aula, tá? Vamos aceitar. Deixa eu apagar esse quadro aqui de novo. Fica essa bagunça. Bom, vamos aceitar que o valor daquele limite dá E, certo? Senão a gente não vai conseguir sair do lugar, tá? Vamos aceitar isto. E vamos aceitar também que esses 3 limites aí também dão E, tá? Então, quais são esses limites? Primeiro limite, que eu chamo de disfarce do limite exponencial fundamental. Primeiro limite é limite quando x tende a mais infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Esse limite dá E. X pertencente aos reais. Segundo disfarce, limite quando x tende a menos infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x, também dá E. X pertencente aos reais. E o terceiro, limite quando x tende a zero de 1 mais x elevado a 1 sobre x, também dá E. Tá bom? Tá bom, professor. Tá certo. Meu Tá bom. Deus. Mas pra mim Eu tava vi- ok, eu professor. não- mas eu não agora sei. eu realmente entendi também. Eu não sei qual foi a voz, misturou as 3 vozes aí agora. Mas teve uma voz que falou assim, ó. Tá bom, professor. Poxa, professor. A pessoa tava numa tristeza impressionante, não sei quem foi. Rapaz, eu tô desolado. Não fui eu, não. Je Eu tô suis mal désolé. feliz que eu vou acabar a lista hoje. Tô muito feliz. Ah, que bom. Então, pessoal, vamos lá. Ó. Aceitando que esses limites são o mesmo limite fundamental, vamos resolver esses exemplos aqui. Ó. Então, limite quando x tende a infinito de 1 mais 2 sobre x elevado a x. Agora, criatura, me acendeu aqui uma perguntinha. Como é que você vai acabar a lista se na lista tem limite exponencial? Porque eu já sei, eu assisti sua aula. Tá bom. E tem questão de continuidade também, que eu não dei ainda. Eu também já sei. Ela já viu o filme. Eu já vi o filme, não. Eu Já estudei viu o ontem pra filme. hoje. Tá bom, beleza. É por Então- causa do livrozinho, né? Mas eu tô esperando também a sua aula pra Não, tá gente bom. tirar Eu as entendi. dúvidas, assim, tal e coisa, né? Entendi. Umas coisas assim que entendi. pega. Tá bom. Então, pessoal, Mas a ó, lista, pelo menos até a primeira parte, tudo o senhor já deu, até agora. é verdade. Vamos resolver essa lista aqui, senão a gente não vai chegar no fim da aula. Olha lá, limite quando x tende a mais infinito de 1 mais 2 sobre x elevado a x. Então, o macete é comparar com esses limites aqui. Ó. E o ideal é que eu tente fazer este limite parecer com um daqueles lá de cima.
Então, se eu fizer a mudança de variável 2 sobre x igual a 1 sobre t, a exceção da letra que eu mudei de x para t, este interior do parênteses vai ficar igual a esse aqui? Vai, professor. Vai ficar igual, certo? Então, se eu mudar 2 sobre x igual a 1 sobre t, ao mesmo tempo, ó, x é igual a 2t, certo? Então, se x tende a infinito, t também tende a infinito. Então, o limite quando t tende a infinito de 1 mais 1 sobre t elevado a 2t, que aqui eu tinha x e x é 2t. Então, eu troco x por 2t. Então, esse limite aqui é igual ao limite quando t tende a infinito de 1 mais 1 sobre t elevado a t e depois elevado ao quadrado. Então, como este de dentro do colchete dá E, então este original aqui dá E ao quadrado. Certo? Certo, professor. Maravilha! Então agora eu estou generalizando isso aqui, ó. Limite quando x tende a infinito de 1 mais n sobre x elevado a x dá E elevado a n. Pelo mesmo motivo que a gente fez aqui. Eu vou chamar n sobre x de 1 sobre t e vai sobrar aqui em cima n vezes t. Aí quando eu desenvolver, vai dar esse limite elevado a t, que é E, e fora vai dar n. Portanto, vai dar E elevado a n. E se esse dá E elevado a n, então esse de cá, onde eu tenho um menos aqui, ó, vai dar E elevado a menos m. Certo? Então, esses três primeiros resultados, tá tudo bem? Sim, professor. Também sim, professor. Tudo bem. Pronto, beleza. Então, ó, limite quando x tende a mais ou a menos infinito de x sobre x mais 1 elevado a x. Então, na hora que eu for resolver, eu vou inverter isto que está dentro do parênteses. Aí vai ficar limite quando x tende a infinito de x mais 1 sobre x elevado a x e depois elevado a menos 1. Tudo bem? Sim. Eu inverti aqui, então eu elevei a menos 1 do lado de fora. Só que x mais 1 dividido por x é 1 mais 1 sobre x. Certo? É elevado a x, então aqui dentro desse colchete o limite dá E. Com esse menos 1 de fora, dá E elevado a menos 1. Tá bom? Ok, positivo, professor. Ok. Pô, depois de tanto cascudo que eu já levei nessa aula, eu já não estou nem mais acreditando nesses ok de você, mas tudo bem. Vamos lá. Não, professor, realmente agora tá mais compreensível aí, sem brincadeira mesmo, tá bem mais Beleza. compreensível. Então, ó, fico tão feliz com isso que vocês não imaginam. Então, ó, limite quando x tende a infinito de x mais 4 sobre x menos 3 elevado a x. Então, eu vou resolver um limite aqui no numerador, porque é isso aqui, ó, x mais 4 sobre x menos 3 elevado a x é x mais 4 elevado a x, x menos 3 elevado a x, certo?
Então, eu estou resolvendo o limite do numerador depois de dividir tanto o numerador quanto o denominador por x. Então, quando eu divido x mais 4 por x, me dá 1 mais 4 sobre x. E quando eu divido x menos 3 por x, me dá 1 menos 3 sobre x. Certo? Então, o limite do numerador... A minha dúvida é aí. Tá. Vamos acabar isso, depois você pergunta. Então, como o limite do numerador, ó, é semelhante a este daqui, ó, tá? Que é 1 mais n sobre x elevado a x, então o do numerador dá e elevado a quarta. E o do denominador é semelhante a esse aqui, ó. 1 menos m sobre x, dá e elevado a menos 3. Então, e elevado a quarta dividido por e elevado a menos 3, dá e elevado à sétima potência. Pode perguntar, Helena. Eu queria saber se nessa questãozinha aí, é porque eu estou fazendo todas, que eu já fiz alguns exercícios aqui também, eu estou fazendo todas por mudança de variável, eu boto o denominador como um coraçãozinho e eu faço com coraçãozinho. E aí eu resolvo. O senhor vai aceitar Claro por que mudança sim. de variável? Claro que sim. Tranquilo? Sim. Aqui eu não fiz por mudança de variável, aqui, ó. Isso aqui é uma mudança de variável, ó. Mudança de variável. Eu troquei Entendi, x por t. Certo? Contanto que eu explique direitinho, né? Claro. Eu mudei de variável, então a minha variável continua Se você atendendo botar um infinito. triângulo, ou um quadrado, ou um coração, ou um asterisco, e disser, ó, isso aqui é aqui, ó. Aí eu vejo lá, o coração que está no denominador, eu vejo que tem um coração no outro canto lá, explicando como resolve. Depois tem um triângulo explicando. Não tem problema nenhum, pô. Então pronto, estou fazendo todas assim. É Tá? porque, para o senhor não pensar que, tipo, eu expliquei desse jeito, mas ela tá fazendo o outro. Não, é isso. É porque... Não eu faz até botei um parte recadinho do meu... aqui, Ursalista. Eu tô fazendo uma divisão pela chave, mas eu sei que você explicou o Rufino, só que eu não gosto. Não, mas repare uma coisa. Se você for no canal, do YouTube, você vai ver que tem vídeos de cálculo numérico, tem vídeos de cálculo 1 e tem vídeos de cálculo 2. Se você for ver no cálculo 2, é porque no ensino presencial, eu ensino os dois. Eu ensino o Briot-Rufino e a chave. Tá? Só que agora, como tinha que gravar vídeo, não sei o quê, leva um tempo horrível. Você não imagina o quanto tempo eu perco gravando vídeo. Então, eu peguei e separei o Briot-Rufino para o cálculo 1 e a chave para o cálculo 2. Se você for lá, no cálculo 2, eu só divido na chave, pô. Entendi. Eu gosto, é porque o Briot-Rufino, o que é que acontece? Eu sou muito desatenta e eu sempre me passo em algum momento ali, não sei. Aí eu acabo me passando. Não se preocupe. Pela chave eu sou mais de boa. Agora o que eu acho que não cabe, sei lá, pelo método de descarte, acho que ninguém fica fazendo por ele, né? Não, aí é muito esparro. Porque aí é muito esparro. É muito mais complicado. É só pra você não pensar que ela é assim, só gosta de fazer desse jeito. Não. Quem já foi meu aluno sabe disso. Você pode perguntar a qualquer pessoa que já foi meu aluno. Eu não crio caso com babaquice. Não crio caso mesmo. Tá? Tá bom. Só isso mesmo. Então, pessoal, pior que a aula não acabou ainda, né? Mas vamos lá. Esse aqui é o último slide. Então, ó, agora tem um outro resultado de interesse, que é esse aqui, ó, limite quando x tende a zero de a elevado a x menos 1 sobre x.
É pena que só falta 10 minutos, senão eu já ia dizer aqui, pô, eu só saio daqui se vocês entenderem esse aqui. Mas vamos lá, vamos ver. Acho que esse aqui vai dar para entender mais fácil. Ó. Eu quero saber quanto dá esse limite. Então, primeiro eu vou fazer essa mudança de variável. Ó. Vou chamar a elevado a x menos 1, que é aquele numerador ali. Ó. Eu vou chamar de w. Tá? Se a elevado a x menos 1 é igual a w, então a elevado a x é 1 mais w. Certo? E agora eu vou logaritmizar isso aqui. O que é logaritmizar? É tirar o logaritmo nos dois lados. Tá? Como o logaritmo neperiano é mais fácil, tem propriedades... não, todos os logaritmos têm as mesmas propriedades, melhor dito, mas ele é mais fácil de manusear, porque você não precisa mudar de base. Certo? Então, x vezes ln de a, porque o ln de a elevado a x, ó, é x vezes ln de a. Certo? É igual ao ln de 1 mais w. Então, o x, que ele aparece aqui embaixo, ó, eu preciso dele. Então, eu preciso saber quem é x em função de w. X é igual a ln de 1 mais w dividido por ln de a. Então, eu vou substituir aqui, ó. A elevado a x menos 1 é w. E x é ln de 1 mais w sobre ln de a. Então, como esse ln de a está dividindo aqui no denominador, ele vai para o numerador junto com esse w. Certo? Agora eu vou ver. Quando x tende a zero, w tende a zero. Então, o limite quando x tende a zero de a elevado a x menos 1 sobre x é igual ao limite quando w tende a zero de WLN de A sobre LN de 1 mais W. Agora, este W, que aqui está no numerador, eu posso descer para o denominador na forma de 1 sobre W. Ó. E agora, como esse 1 sobre W está multiplicando LN de 1 mais W, então eu vou pegar esse 1 sobre W e levar aqui para o expoente deste argumento do logaritmo neperiano. Certo? Aí, se eu voltar 2 slides, ou um slide, deixa eu ver. Não, um slide mesmo, ó, eu vou ver que o limite, quando x tende a zero, de 1 mais x elevado a 1 sobre x é igual a e. Que é exatamente este limite aqui, ó. É igual a e. Então, ln de e é igual a 1. Então, este limite aqui vai dar ln de a. Porque se isso aqui é igual a 1, ó, então ln de a sobre 1 dá ln de a. Ok, pessoal? Então, aqui 3 exemplos rapidinho para a gente matar os 4 minutos de aula que faltam. Ó, repetindo, limite quando x tende a zero de a elevado a x menos 1 sobre x é ln de a. Então, este limite aqui, ó, que é o limite quando x tende a zero de e elevado a 2x menos 1 sobre x.
Então aqui concorda que A é E elevado ao quadrado. Oi? Sim, professor. Sim, né? Então a resposta desse limite é ln de E ao quadrado, que é igual a 2. Ok? Vamos para esse segundo aqui, ó. Limite quando x tende a zero de 2 elevado a 3x menos 1 sobre x. Nesse caso aqui, o a é 2 ao cubo. Então é ln de 2 ao cubo, que é 3 ln de 2. Tá? E esse aqui eu vou dividir em cima e embaixo por x e vou resolver o limite do numerador e o limite do denominador. No numerador, a é igual a 3 elevado a 2x e no denominador é 2 elevado a 5. Então a resposta dá 2 ln de 3 sobre 5 ln de 2. Ok? Então com isso, pessoal, nós acabamos esta aula. Se vocês tiverem dúvida ainda sobre a solução dos exemplos, eu peço que vocês coloquem no mural do Google Sala de Aula. Tá bem? Entendi. Como assim, professor? É para botar no mural, tipo, a gente postar lá? É. Ou Ah, para todo mundo ver? E todo mundo vai ver nossos errinhos? E os recadinhos? que recadinhos? Eita! Como assim que recadinhos? No que na lista eu faço recadinhos, eu vou ficar com vergonha. Ah, tá. Ó, pessoal, Mas tudo bem. olha só. Não tem nenhum tipo, assim, fulano de tal, eu não quero botar no mural do Google Sala de Aula. Não tem problema. Vocês têm lá o grupo do WhatsApp, não quer botar no grupo do WhatsApp também? Manda uma mensagem pelo WhatsApp privada para mim, né? Eu tento tirar a dúvida, certo? Então ninguém vai ficar... Eu dei a sugestão do mural, porque no mural todo mundo... Às vezes tem outra pessoa que tem a mesma dúvida, né? Mas se alguém se sentir um pouquinho incomodado e tal, porque realmente se expõe um pouco, né? Tudo bem, manda pelo WhatsApp, não tem problema nenhum. Ah, eu não sabia que podia tirar dúvida da lista com você, não. Pode? Não, peraí, você tá confundindo, peraí. Ó, por exemplo, você tem uma dúvida lá para resolver a lista, vocês têm que resolver sozinhos, certo? Ah, O que não significa, porque eu estou falando desta aula aqui, dúvida da aula, tá? tá, dúvida da aula. Mas Uma aula o que- boa dessa, mas- não tem como sair com dúvida. Sim, mas espera só uma coisa. Tinha dúvida sim, que ali vocês não conseguiram entender aquele treco lá. Ó, o que vocês têm que fazer é o seguinte: a questão concreta que está lá na lista de exercícios, vocês não vão chegar para mim e perguntar, porque aí perde o mérito, certo? Mas uma questão parecida, ou procura aqui dentro do conteúdo da aula, onde é que aquilo lá se encaixa, e pergunta. Não tem problema nenhum, eu vou explicar. Eu só não vou resolver a lista que está lá, mas uma dúvida pontual. Professor, não estou conseguindo sair daqui. É uma questãozinha lá no meio digamos assim, do desenvolvimento da solução. Não tem problema nenhum, pô. Não vejo problema nenhum de perguntar.
Ô, professor, graças a Deus, porque eu tava querendo tirar algumas dúvidas nesse sentido, tipo assim, dúvidas pontuais mesmo, não no desenvolvimento da questão, porque eu não sabia se o senhor poderia ajudar com isso. Posso sim. O objetivo vai ser sempre que vocês aprendam. O objetivo nunca pode ser só, deixa o cara se esborrachar sozinho. Não. Eu não vou fazer tudo, porque senão aí vocês não aprendem também. Ainda por cima, transformo vocês no rebanho de preguiçosos. Não é isso que eu quero fazer. Tá? Mas ajudar a desatar um nó não tem problema nenhum, pô. Como eu disse, o objetivo não pode ser tipo assim, deixa lá. Não. O objetivo, é claro que vocês têm que resolver sozinhos. Mas o objetivo tem que ser que vocês aprendam. Esse é o objetivo como professor. Eu não posso ter outro objetivo. O objetivo é esse. Então eu não vejo problema. Professor, deu um problema aqui, eu não consigo sair disso aqui. Aqui no meio. Agora, o que não pode dizer, professor, eu não consigo fazer essa questão aqui. Resolve para mim? Não dá, né? Tá bom? Ô, professor, agora outra dúvida. Deixa eu parar logo Eu tô aqui a cheio de gravação da aula, tá?